Olá, eu sou Jandira Magalhães Ribeiro, sou bolsista PIBIC orientada pelo professor César Augusto Bugol Queiroz. Esse é o meu segundo ano de PIBIC e nesse segundo ano de PIBIC nós analisamos três colunas do jornal Trabalhista. O título do meu trabalho, né, o Trabalhista, Disputas Políticas e o Golpe Civil-Militar no Amazonas entre 1960 e 1964. As colunas que analisamos foi Porrete de Darim Doido, Pingos e Respingos, que circularam entre 1960 e 1962, e Arthur Reis, Os Áulicos e o Amazonas, que circulou no período de julho de 1964. Aqui é um mapa mental, onde vai falar um pouco sobre o contexto político amazonense e a ditadura militar, começando no primeiro mandato do Plínio e terminando no seu segundo mandato, que é com a sua deposição e posteriormente a sua prisão em 1964. Mas eu gostaria de frisar nesse primeiro momento, que é quando o Plínio assume seu primeiro mandato e aí ele pega o governo com várias denúncias de corrupção e aí começa-se uma série de exonerações. E dentre essas exonerações, o cargo de diretor da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, SPVA, foi exonerado. E quem fazia parte, né, quem era o diretor na época, era o Arthur César Ferreira Reis. Começando as nossas análises das colunas, começamos com o Porrete de Darim Doido, que é uma coluna que tem uma linguagem mais popular, um pouco cômica em determinados momentos, mas com denúncias muito graves, algumas fica claro a intenção de mostrar os erros do governo do Gilberto Mestrinho e como existe uma grande diferença entre ele e o Plínio Ramos Coelho, visto que os dois eram do mesmo partido, o PTB, e que eles estavam aí numa guerra entre os jornais, né, nesse ano de 1960 a 62, início de 62, porque posteriormente eles aparecem unidos para a eleição de 62, que o Plínio Ramos Coelho ganha e assume 63. Pingos e Respingos é a nossa segunda coluna, também circula nos anos de 1960 e 1962. Ela é muito mais formal e ela tem o principal objetivo de publicações voltadas para o meio trabalhista, para os trabalhadores, os sindicatos, como essa que eu coloquei aqui, né, no nosso slide, que fala sobre o Banco de Crédito da Amazônia e uma situação que aconteceu de pagamentos aí de aumento salarial e gratificação natalina que não aconteceu, não foi paga na data do acordo e que o Banco de Crédito da Amazônia vai pagar posteriormente, e a próxima data que ele coloca é dar 6 meses de vencido esse prazo, enfim. Mas também tinha sim publicações políticas e que enalteciam o Plínio Ramos Coelho. Nossa última coluna circulou no mês de julho de 64, tinha o título Arthur Reis, Os Áulicos e o Amazonas, assinada por Miranda Braga, que segundo Figueiredo é um pseudônimo para o próprio Plínio Ramos Coelho, mas segundo Amaral trata-se de Wesley Orbes de Miranda Braga. Mas analisando as colunas, analisando o que já tinha sido escrito pelo Plínio Ramos Coelho em outras colunas que ele escreveu no jornal, a gente consegue identificar que a escrita é muito similar, e aí surge a seguinte teoria, de que trata-se de Plínio Ramos Coelho, usando os dois sobrenomes do amigo Wesley, visto que o mesmo assinava como WW Miranda Braga no jornal, e eu tirei essa informação do Trabalhista, do dia 3/7 de 64. Nessa coluna eles faziam várias críticas ao Arthur Reis, o que dá a entender que ele ficou bastante chateado com isso e que gera o fechamento dos jornais e também a prisão do Plínio Ramos Coelho. As minhas considerações finais são de que podemos finalizar com a afirmação de que no caso do Amazonas não foram apenas as movimentações de ordem vindas de Brasília, né, que ocasionaram a prisão do Plínio Coelho, prisão e exílio, mas também de uma motivação pessoal do então governador Arthur César Ferreira Reis. E aqui estão as minhas referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer
por essa oportunidade de apresentar mais um ano o meu PIBIC e muito obrigada.